Em 2021, a pesquisa lançada pelo Fórum Econômico Mundial coloca o Brasil na posição de 93º entre 156 países, quando o assunto é desigualdade de gênero. A mesma pesquisa aponta que vão demorar 136 anos para que a lacuna de desigualdade de gênero seja fechada. As lógicas patriarcais estão impregnadas na nossa sociedade e continuam condicionando de forma cultural os nossos valores, principalmente em um sistema de desigualdade como o atual. E nessa nossa realidade, arquitetura e urbanismo são as estruturas que modelam o espaço, e esses espaços por si só modelam a nossa interação. A perspectiva de gênero se trata de uma visão inclusiva e igualitária, que incorpora a luta e as reivindicações feministas, mas também há uma abrangência a outras formas de marginalização e discriminação, como classe, diferenças socioeconômicas e étnicas, idade, entre outros, além de fazer uma ligação com a pauta do meio ambiente e a sustentabilidade. As práticas de zonificação, gentrificação e turistificação dos centros históricos favorecem o desenvolvimento de atividades produtivas em detrimento de outras, provocando a desvalorização das últimas e criando modelos urbanos onde há uma separação de trabalho e casa, vida pública e vida privada. A divisão do trabalho cimentada na Revolução Industrial provocou a especialização de certos lugares e de trabalhos, favorecendo a segregação do espaço urbano em função das suas atividades. Esse contexto destinou os homens à esfera laboral e as mulheres à esfera residencial como papel de cuidadoras. Essa dicotomia continua até os dias de hoje e é o que gerou a organização dos espaços urbanos atuais. Segundo a pesquisa desenvolvida pelo Instituto Datafolha, que foi encomendada pelo Fórum de Segurança Pública, 1 em cada 4 mulheres acima dos 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no ano de 2020 no Brasil, durante a pandemia do Covid. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano, ou seja, 8 mulheres foram agredidas por minuto no Brasil em 2020. Segundo a pesquisa, somente no ano de 2020, 26 milhões e meio de brasileiras sofreram algum tipo de assédio sexual. 32% ouviram comentários desrespeitosos enquanto andavam na rua, 13% receberam cantadas ou comentários desrespeitosos no ambiente de trabalho, 8% foram assediadas fisicamente em transporte público, 6% foram assediadas fisicamente em festas ou baladas e 5% foram agarradas e beijadas sem consentimento. Outra pesquisa, realizada pelo Instituto YouGov, expõe que as situações mais frequentes ocorrem nos lugares públicos e no transporte. Situações mais comuns ocorrem na locomoção à noite, ao passar por regiões violentas, ambientes lotados, lugares desconhecidos e na espera pelo transporte público. As mulheres, quando questionadas sobre situações em que mais temem sofrer assédio, andar pelas ruas ficou em primeiro lugar, seguido de chegar em casa após escurecer. As mulheres tendem a fazer rotas mais complexas e frequentes e não costumam viajar à noite por medo de agressões. A busca por colocar o período noturno em condições de igualdade pode ocorrer através de, por exemplo, de sistemas de iluminação públicas adequadas e de medidas que promovam a sensação de segurança eficaz. A violência e assédio nos espaços públicos limitam o acesso da mulher ao estudo e trabalho. As políticas urbanas devem incorporar a visão feminina, garantindo que as mulheres possam desfrutar das cidades. Serviços públicos de má qualidade como transporte, iluminação pública, educação, policiamento e moradia afetam diretamente a vida de milhões de mulheres. Esses serviços precisam ser mais seguros e acessíveis, com uma gestão participativa. O planejamento urbano feminista
reivindica a importância social do papel de dona de casa sem que isso aprisione as mulheres como cuidadoras, tornando o cuidado com a casa e família uma responsabilidade coletiva, não mais uma responsabilidade individual, que na maioria das vezes é assumida pelas mulheres, sem remuneração e com condições de trabalho muito precárias. Segundo pesquisa do IBRE de 2021, mulheres ganham em média 19% menos que os homens que ocupam os mesmos cargos, apesar de apresentarem grau de escolaridade superior aos homens. Somente 11,7% das cidades são governadas por mulheres e na Câmara dos Deputados, apenas 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Esses números mostram que, apesar do progresso, as cidades e suas esferas econômicas e políticas não são a favor das mulheres. Essa situação piora quando essas mulheres pertencem a outro grupo vulnerável. Há, portanto, uma exclusão dessas mulheres que os torna invisíveis quando se trata do planejamento das cidades. Apesar disso, vários movimentos feministas advogam a institucionalização dos direitos das mulheres nas cidades. Esses direitos englobam qualidade de vida, segurança e deleite dos espaços públicos. Isso inclui a demanda participação das mulheres no design e no processo de construção da malha urbana, assim também como o planejamento da infraestrutura e serviços, equidade no acesso a trabalho, casa, infraestrutura, transporte e segurança. O planejamento da cidade, pela perspectiva de igualdade de gênero, deve considerar as barreiras físicas, sociais e culturais, principalmente para mulheres de baixa renda, chefes de família, responsáveis pelo cuidado de crianças e idosos. A incorporação dos direitos das mulheres ajuda a tornar visível situações específicas de grupos negligenciados nas comunidades, como as minorias sexuais e transgênero. A maior parte das cidades foram e são ainda planejadas por homens. 80% da população vive em áreas urbanas. Estas áreas são mais convenientes para homens, cis, héteros e sem deficiências físicas. Essas áreas não consideram as necessidades de mulheres, minorias de gênero e sexuais, crianças e pessoas com debilidades. Parques sem iluminação, banheiros públicos, calçadas em péssimas condições, longas esperas nas paradas de ônibus, passarelas, pontes, becos e túneis. Esses espaços não são projetados para mulheres, mas também não são projetados para os homens. São espaços desenhados para os carros, onde a lógica é de uma cidade funcionalista, onde a noite não tem uso, é a lógica do automóvel. O planejamento urbano constrói o ambiente ao nosso entorno. Esse ambiente, por sua vez, transforma como nós vivemos. Agora, como construir uma cidade mais inclusiva? Como a arquitetura pode diminuir essa desigualdade entre o feminino e o masculino? Uma proposta seria promover o uso do solo misto, ou seja, o planejamento dos centros urbanos com bairros de finalidade residencial e comercial juntos. Esse modelo de cidade facilita o acesso de mulheres aos benefícios da urbanização e os ambientes de trabalho. Também é importante planejar os espaços públicos mais seguros, descobrindo as áreas da cidade em que as mulheres sentem mais insegurança e medo. Identificar quais são as características do ambiente que geram esses sentimentos e dar recomendações para as políticas públicas a serem implementadas na região. Neste processo podem ser realizadas caminhadas exploratórias, rodas de conversa e contato com o público feminino. No deslocamento pela cidade, principalmente no transporte público, é muitas vezes marcado por uma situação de assédio. Como dito anteriormente, em algumas cidades houve a implementação de políticas para acesso de bicicletas
Essa ação possibilitou que as mulheres se deslocassem com maior autonomia e segurança em caminhos em que estas faziam no dia a dia, como na ida ao trabalho e para levar os seus filhos à escola. Na mesma pesquisa do Instituto Datafolha, houve diminuição nas agressões na rua, que passaram de 29% para 19%. Porém, houve um aumento no número de agressões em casa, que passaram de 42% para 48,8%. No ano de 2020, o Brasil registrou 1.338 casos de feminicídio. Aproximadamente 4 mulheres são mortas por dia por sua condição como mulheres. Os assassinos são normalmente companheiros e ex-companheiros. Promover acesso à habitação adequada para mulheres em vulnerabilidade social é fundamental para que elas possam desenvolver autonomia. Relacionamentos abusivos, habitações com falta de segurança impedem que essas mulheres consigam desenvolver a independência. Um ponto ainda mais importante é a raiz do problema, a vulnerabilidade social dessas mulheres. É significativa a importância que esses grupos recebam apoio, incluí-las em programas para receber transferência de renda, como o CAD Único, ou até mesmo ações como Mulheres Sim, realizada pelo Instituto Federal de Gaspar, que tem como objetivo criar possibilidades de geração de renda, ou seja, o empoderamento feminino. O programa é voltado para mulheres com alta vulnerabilidade social e baixa escolaridade.